Meu nome é Roberto, tenho 60 anos. E minha esposa Helena tem 65. Ontem foi o aniversário de 25 anos do nosso neto Gabriel, o menino que criamos como filho desde os 3 anos de idade. Mas me escute até o final, porque o que aconteceu nessa festa vai te fazer repensar tudo sobre família, gratidão e o preço que pagamos pelo amor incondicional. Gabriel nos colocou em mesas separadas na festa dele. Não foi um erro de organização, não foi falta de espaço. Foi uma decisão deliberada para que eu e Helena não conversássemos muito com os convidados dele, para que não atrapalhássemos a imagem que ele queria passar. Sabe por quê? Porque somos velhos demais, simples demais, pobres demais para o padrão de vida que ele conquistou. Ou melhor, que ele pensa que conquistou. Porque o que Gabriel não sabe é que tudo o que ele tem hoje, cada tijolo da casa onde mora, cada centavo na conta bancária, cada oportunidade que teve na vida, veio de um segredo que guardamos há mais de 20 anos. Um segredo que pode mudar completamente a vida dele. E ontem, depois de sermos humilhados na frente de estranhos, eu e Helena tomamos uma decisão que vai abalar as estruturas da família que construímos com tanto amor. Porque às vezes, para ensinar gratidão, precisamos mostrar o que é perder tudo. E Gabriel está prestes a descobrir que nem tudo na vida dele foi conquistado pelo próprio mérito. Fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar que o amor verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser transformador, e que alguns segredos, quando revelados, podem tanto destruir quanto reconstruir uma família inteira. Tudo começou há 22 anos quando nossa filha Carla morreu num acidente de carro. Gabriel tinha apenas 3 anos, um menino pequeno e assustado que de repente se viu órfão. O pai dele nunca esteve presente, desapareceu quando soube da gravidez da Carla. Então restamos nós, eu, Helena, e um netinho que precisava de cuidado, amor e estabilidade. Naquela época, eu trabalhava como mecânico numa oficina pequena no bairro. Helena era costureira. Fazia roupas em casa para complementar nossa renda. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente para viver com dignidade. Quando Gabriel veio morar conosco, nossa vida mudou completamente. De repente, tínhamos que pensar em escola particular, porque queríamos dar a ele as melhores oportunidades. Tínhamos que pensar em roupas de marca, porque as crianças na escola dele vinham de famílias com mais dinheiro. Tínhamos que pensar em cursos de inglês, natação, futebol, tudo para que ele não se sentisse diferente dos colegas. E nós fizemos isso com amor, sem reclamar, sem fazer ele se sentir um peso. Trabalhávamos dobrado, economizávamos em tudo para que Gabriel tivesse o melhor. Helena parou de comprar roupas novas para ela. Eu dirigia o mesmo carro velho há 15 anos. Nossas férias eram sempre em casa, porque todo o dinheiro extra ia para as necessidades dele. Mas havia algo que Gabriel nunca soube. Algo que mudou nossa situação financeira quando ele tinha 10 anos, mas que decidimos manter em segredo para não afetar a formação do caráter dele. Meu irmão mais velho, que morava nos Estados Unidos há décadas, morreu sem filhos e deixou uma herança considerável para mim. Não era uma fortuna, mas era dinheiro suficiente para garantir que Gabriel tivesse uma educação de primeira linha e ainda sobrasse para nossa aposentadoria. Mas eu e Helena tomamos uma decisão. Não íamos contar para Gabriel sobre essa herança. Queríamos que ele crescesse sabendo o valor do trabalho, da humildade, da gratidão. Queríamos que ele entendesse que tudo na vida tem um preço e que nada vem de graça. Então continuamos vivendo como se fôssemos apenas um casal de aposentados simples, enquanto secretamente pagávamos a faculdade particular dele, o apartamento onde ele morava durante a universidade, o carro que demos de presente quando ele se formou. Gabriel cresceu e se tornou um jovem inteligente, formado em administração, com um bom emprego numa empresa multinacional. Aos 22 anos, conheceu Isabela, uma moça de família rica, filha de empresários. E foi aí que começamos a perceber mudanças no comportamento dele. No início eram coisas sutis. Ele começou a falar diferente, usando palavras mais rebuscadas, como se estivesse tentando impressionar alguém. Começou a se vestir de forma mais sofisticada, sempre com roupas de marca. Começou a frequentar lugares mais caros, restaurantes que custavam mais do que nossa conta de luz. E quando apresentou Isabela para nós,
Percebi um constrangimento nos olhos dele. Como se nossa casa simples, nossos móveis antigos, nossa forma de falar, fossem motivos de vergonha. Isabela era educada, mas havia uma frieza na forma como nos tratava, como se estivesse fazendo um favor ao nos cumprimentar. E Gabriel parecia não perceber, ou fingia não perceber, a forma condescendente como ela falava conosco. Que casa aconchegante, ela dizia, mas o tom deixava claro que aconchegante era um eufemismo para simples demais. Durante o namoro, as visitas de Gabriel se tornaram mais espaçadas. Ele sempre tinha uma desculpa: trabalho, compromissos com a família da Isabela, viagens. Quando vinha nos visitar, parecia impaciente, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Olhava o relógio constantemente, atendia o celular no meio das conversas, parecia estar sempre com pressa para ir embora. Helena tentava não demonstrar, mas eu via a tristeza nos olhos dela. Ele está crescendo, Roberto. Ela dizia. É normal que tenha a vida dele. Mas eu sabia que não era só isso. Havia uma distância emocional crescendo entre nós, como se Gabriel estivesse se envergonhando das próprias origens. Quando eles ficaram noivos, Gabriel nos comunicou por telefone. Não veio pessoalmente. Não fez questão de compartilhar a alegria conosco. Simplesmente ligou e disse: Vó, eu e a Isabela vamos nos casar. Depois a gente conversa sobre os detalhes. E desligou. Helena chorou naquela noite. Não de tristeza, mas de uma dor profunda de quem percebe que está perdendo alguém que ama. Será que fizemos alguma coisa errada, Roberto? Ela me perguntou. Será que mimamos demais? Será que não ensinamos valores suficientes? Eu não sabia o que responder porque também estava me fazendo as mesmas perguntas. O casamento foi um evento luxuoso, numa casa de festas cara, com mais de 200 convidados. Nós fomos, é claro, mas nos sentimos completamente deslocados. Gabriel nos apresentou para algumas pessoas como meus avós, sem mencionar que fomos nós que o criamos, que fomos pai e mãe para ele durante toda a vida. Era como se nossa história juntos tivesse sido reduzida a um parentesco distante. Durante a festa, ficamos numa mesa no fundo do salão, junto com alguns parentes distantes da família da Isabela. Gabriel mal veio falar conosco. Passou a noite toda circulando entre as mesas dos convidados importantes, colegas de trabalho, amigos da faculdade, família da noiva. Quando finalmente se aproximou da nossa mesa, foi apenas para uma foto rápida e algumas palavras de cortesia. Obrigado por virem, ele disse como se fôssemos convidados comuns, não as pessoas que dedicaram a vida inteira para criá-lo. Depois do casamento, as visitas praticamente cessaram. Gabriel ligava de vez em quando, sempre conversas rápidas e superficiais. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom. Eu estou corrido aqui, mas depois a gente se fala. E desligava. Helena tentava manter contato, mandava mensagens no WhatsApp, mas as respostas eram monossilábicas. Ok, entendi. Depois conversamos. Nunca uma pergunta sobre nossa saúde, nossos sentimentos, nossa vida. Era como se tivéssemos nos tornado figuras decorativas na vida dele. Quando Gabriel e Isabela compraram uma casa nova, numa região nobre da cidade, nós descobrimos pelas redes sociais. Ele postou fotos da casa, da decoração, da piscina, mas não nos convidou para conhecer. Não compartilhou a alegria conosco. Não quis nossa opinião, nossa presença, nossa bênção. Helena ficou dias triste depois disso. Lembra quando ele era pequeno e queria que a gente visse cada desenho que fazia? Ela me disse. Agora ele compra uma casa e nem nos conta. Eu tentava consolá-la, mas por dentro estava fervendo de raiva e decepção. Não pela falta de reconhecimento, mas pela ingratidão. Porque Gabriel não era apenas nosso neto. Ele era nosso filho do coração e estava nos tratando como estranhos. Foi nessa época que eu comecei a repensar nossa decisão de manter a herança em segredo. Talvez tivéssemos sido ingênuos ao acreditar que a humildade e a gratidão viriam naturalmente. Talvez Gabriel precisasse saber a verdade sobre como conseguiu tudo o que tem na vida. Mas Helena me convencia a esperar. Ele ainda é jovem, Roberto. Talvez com o tempo ele amadureça e perceba o que fizemos por ele. Eu queria acreditar nisso, mas cada dia que passava, Gabriel parecia mais distante, mais arrogante, mais esquecido de suas origens. E então chegou o aniversário de 25 anos dele.
Gabriel nos ligou 3 dias antes da festa. Vovó, vou fazer uma festa no sábado. Vocês estão convidados. Não foi um convite caloroso. Foi uma comunicação formal. Mas Helena ficou animada. Pelo menos ele lembrou da gente. Ela disse: talvez seja um sinal de que quer nos ter por perto novamente. Chegamos na festa pontualmente. Era numa casa de eventos elegante, com decoração sofisticada, garçons servindo drinks caros, um ambiente claramente pensado para impressionar. Gabriel nos cumprimentou na entrada, mas de forma fria, protocolar. Que bom que vieram. Suas mesas são ali no fundo. E nos direcionou para 2 mesas separadas, longe do centro da festa, longe da mesa principal onde ele estava com Isabela e os amigos mais próximos. Eu não entendi no início. Por que mesas separadas? Perguntei. Gabriel hesitou, olhou em volta como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo e disse baixinho: é que vocês conversam muito, né? E hoje tem gente importante aqui. Clientes da empresa, chefe da Isabela. É melhor assim. Naquele momento senti como se tivesse levado um soco no estômago. Helena ficou pálida. 22 anos criando aquele menino, sacrificando nossa vida por ele, e agora éramos um constrangimento. Éramos velhos demais, simples demais, inadequados demais para a nova vida dele. Durante toda a festa ficamos isolados naquelas mesas, como se fôssemos convidados de segunda categoria. Gabriel não veio falar conosco nenhuma vez. Quando alguém perguntava quem éramos, ele dizia apenas: são meus avós, sem explicar nossa história, sem demonstrar carinho ou gratidão. Foi a humilhação mais dolorosa que já passei na vida. No caminho de volta para casa, Helena chorou. Não era um choro de tristeza, era um choro de indignação, de revolta, de quem finalmente entendeu que estava sendo usada. 22 anos, Roberto. Ela disse entre soluços. 22 anos da nossa vida dedicados a ele. E agora somos um estorvo. Naquela noite tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas. Íamos contar a verdade para Gabriel. Íamos revelar o segredo da herança. Mostrar para ele todos os comprovantes de pagamento da faculdade, do apartamento, do carro, de tudo que financiamos secretamente. Íamos mostrar que a vida confortável que ele tem hoje não veio do próprio esforço, mas do nosso amor e sacrifício. E depois, íamos fazer algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Íamos parar de bancar a vida dele. Íamos cancelar o seguro do carro que ainda pagamos. Íamos parar de depositar dinheiro na conta dele todo mês. Sim, ainda fazemos isso e ele nem sabe. Íamos retirar o nome dele como beneficiário da nossa herança, porque percebemos que nosso amor estava sendo confundido com obrigação. Nossa generosidade estava sendo interpretada como fraqueza, e nossa humildade estava sendo vista como inferioridade. Gabriel precisa aprender que gratidão não é opcional, que família não é descartável, e que o amor verdadeiro exige reciprocidade. Amanhã vamos até a casa dele. Vamos sentar com ele e Isabela e contar toda a verdade. Vamos mostrar que por trás do sucesso que ele tanto ostenta, existe uma história de amor, sacrifício e generosidade que ele escolheu ignorar. E depois, vamos embora. Não com raiva, mas com dignidade. Porque descobrimos que às vezes, para salvar uma relação, precisamos ter coragem de perdê-la. E você? Já passou por uma situação assim? Já amou alguém que se envergonhou de você? Me conta nos comentários. Você continuaria aceitando migalhas de carinho ou teria coragem de exigir o respeito que merece? Porque naquele momento, olhando para Gabriel tentando se explicar, eu entendi uma coisa que demorei 60 anos para aprender. Amor verdadeiro não é aceitar qualquer coisa. Amor verdadeiro é ter coragem de dizer não quando o sim está nos machucando. É ter dignidade suficiente para não implorar por um lugar na vida de quem deveria nos dar esse lugar naturalmente. Gabriel continuou falando, as palavras saindo atropeladas. Vocês não entendem a pressão que eu sinto. Os amigos da Camila, a família dela, eles têm um padrão. Vocês sabem. E eu não queria que vocês se sentissem deslocados. Deslocados. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Nós que demos nossa juventude, nossos sonhos, nossa vida inteira para que ele tivesse tudo, éramos um deslocamento na vida dele. Helena se levantou devagar,
com aquela elegância que sempre teve, mesmo nos momentos mais difíceis. Gabriel, ela disse, e sua voz tinha uma firmeza que eu não ouvia há anos. Você sabe qual foi o maior erro que cometemos contigo? Ele balançou a cabeça confuso. Foi não te ensinar que dinheiro não compra caráter, que status não substitui gratidão, que vergonha dos seus não é evolução, é involução. Eu me levantei também, sentindo o peso dos anos, mas também uma leveza estranha, como se estivesse me libertando de algemas invisíveis. Sabe, Gabriel, durante todos esses anos, eu me perguntava se tínhamos falhado em alguma coisa, se não tínhamos dado amor suficiente, educação suficiente, oportunidades suficientes. Hoje eu entendo que demos demais. Demos tanto que você esqueceu o valor do que recebeu. Gabriel tentou se aproximar, mas Helena levantou a mão. Não, filho. Agora você vai nos escutar. Porque durante 22 anos, desde que seus pais morreram, nós só escutamos. Escutamos seus choros de criança, suas reclamações de adolescente, suas exigências de jovem adulto. Agora é nossa vez de falar. E ali, naquela sala que um dia foi o nosso refúgio, Helena começou a contar nossa história. Nossa verdadeira história. A história que Gabriel nunca quis ouvir porque estava ocupado demais construindo a versão dele da realidade. Quando você chegou na nossa casa, Gabriel, nós tínhamos acabado de descobrir que eu não podia ter filhos. Estávamos devastados, perdidos, sem saber como lidar com esse vazio. E de repente você apareceu. Um menino de 3 anos, assustado, órfão, precisando de amor. Você não foi um fardo para nós. Você foi um milagre. Eu vi os olhos de Gabriel se encherem de lágrimas, mas Helena continuou, implacável na sua verdade. Seu avô Roberto vendeu o carro que ele amava para comprar sua primeira bicicleta. Eu cancelei a viagem dos sonhos para a Europa para pagar sua escola particular. Não estou cobrando, estou explicando. Porque amor é isso. É escolher o outro sem esperar reconhecimento. Gabriel tentou falar, mas eu o interrompi. Deixa ela terminar, filho. Porque hoje você vai ouvir tudo que nunca quisemos te dizer para não te magoar. E Helena continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Quando você começou a namorar a Camila, nós ficamos felizes. Não porque ela era rica, mas porque você estava feliz. Mas aos poucos você foi mudando. Começou a ter vergonha da nossa casa simples, dos nossos hábitos, da nossa forma de falar. Eu me lembrei de todas as vezes que Gabriel pediu para não buscarmos ele na escola porque o carro era velho. De todas as vezes que ele inventou desculpas para não levar os amigos em casa. De como ele começou a corrigir nossa gramática, nossa forma de se vestir, nossos gostos. E nós, como pais que éramos, achávamos que era fase, que era crescimento, que era normal. Gabriel, eu disse, sentindo a voz embargada. Você sabe qual foi o dia mais triste da minha vida? Não foi quando seus pais morreram, porque naquele dia eu ainda tinha a esperança de te dar uma família. O dia mais triste foi quando você me pediu para não contar para seus amigos da faculdade que eu era aposentado da construção civil, que era melhor dizer que eu era empresário. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel estava pálido, as mãos tremendo. Helena se aproximou dele, mas não para consolá-lo. Para olhá-lo nos olhos e dizer as palavras que precisavam ser ditas. Filho, nós te amamos. Sempre vamos te amar. Mas amor não é sinônimo de aceitação cega. E hoje, pela primeira vez em 22 anos, nós vamos escolher nossa dignidade. Eu senti uma força que não sentia há anos. Uma clareza que me fez entender que aquele momento não era sobre punição ou vingança. Era sobre libertação. Libertação de um ciclo de humilhação silenciosa que nós mesmos permitimos que se instalasse. Gabriel, eu disse, minha voz firme como não era há muito tempo. Você quer saber qual é a diferença entre nós e a família da Camila? Eles têm dinheiro. Nós temos caráter. Eles têm status. Nós temos gratidão. Eles têm aparência. Nós temos essência. E hoje você vai escolher o que é mais importante para você. Helena pegou minha mão. E eu senti a força dela se somando à minha. 22 anos cuidando, protegendo, amando incondicionalmente. 22 anos sendo tratados como coadjuvantes na vida de quem deveria nos ver como protagonistas. Mas também 22 anos de amor verdadeiro, do tipo que não se arrepende, que não cobra, que não desiste.
Nós vamos embora agora, Gabriel. Helena disse com uma serenidade que me impressionou. E você vai ter tempo para pensar no que realmente importa na vida. Quando você decidir se quer avós que te amam de verdade, ou parentes que te envergonham, você sabe onde nos encontrar. Caminhamos em direção à porta, e a cada passo eu sentia que estava deixando para trás não apenas uma casa, mas uma versão de mim mesmo que aceitava migalhas de carinho. Gabriel nos chamou, a voz quebrada. Vocês não podem ir embora assim. Eu preciso de vocês. Helena se virou e pela primeira vez em anos eu vi nela a mulher forte que se apaixonou por mim há 40 anos. Gabriel, durante 22 anos você teve certeza de que nós estaríamos sempre aqui, não importa como nos tratasse. Hoje você vai descobrir como é viver sem essa certeza. E saímos. Saímos daquela casa carregando nossa dignidade, nossa história, nosso amor próprio que quase perdemos no caminho. Porque às vezes, para salvar uma relação, você precisa ter coragem de arriscá-la. E às vezes, para ensinar alguém a te valorizar, você precisa mostrar que pode viver sem essa pessoa. No carro, Helena chorou. Eu também. Mas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de libertação. Porque finalmente tínhamos escolhido nós mesmos. Finalmente tínhamos dito não ao que nos machucava, mesmo que viesse de quem mais amávamos no mundo. E você? Já passou por isso? Já amou alguém que se envergonhou de você? Já teve que escolher entre sua dignidade e um amor que só existia de um lado? Me conta nos comentários, porque essa história ainda não acabou. E o que aconteceu depois vai te surpreender. 3 dias depois daquele aniversário, eu estava no escritório organizando alguns papéis quando o telefone tocou. Era o advogado da família, Dr. Martins, um homem que conhecíamos há mais de 20 anos. A voz dele estava diferente, mais séria que o normal. Roberto, preciso conversar com você e Helena sobre algo muito importante. Podem vir ao meu escritório hoje à tarde? Meu coração disparou. Quando um advogado te chama assim, sem explicar o motivo, a gente sempre pensa no pior. Liguei para Helena, que estava na casa da vizinha tomando café, e contei sobre o telefonema. Ela ficou tão nervosa quanto eu. Será que fizemos alguma coisa errada? Algum problema com os documentos da casa? Chegamos ao escritório do Dr. Martins às 3 da tarde. Ele nos recebeu com aquele sorriso meio forçado que advogados fazem quando têm notícias complicadas para dar. Nos ofereceu café, perguntou sobre nossa saúde, falou do tempo, aquela conversa de quem está ganhando coragem para falar o que realmente importa. Bem, vocês devem estar se perguntando por que os chamei aqui, ele disse, ajeitando os óculos e pegando uma pasta grossa em cima da mesa. Tem a ver com Gabriel. Meu estômago gelou. Helena segurou minha mão com força. Ele está bem? Aconteceu alguma coisa? Não, não é nada de saúde. Dr. Martins nos tranquilizou. É sobre... bem, sobre a herança do avô dele. Do pai de vocês, Roberto. Eu franzi a testa. Meu pai tinha morrido há 15 anos e na época tudo foi resolvido. Ou pelo menos era o que eu pensava. Doutor, não entendo. A herança do meu pai foi toda para mim. Era só a casa onde morávamos e algumas economias. Não sobrou nada de especial. Dr. Martins abriu a pasta e tirou alguns documentos. O silêncio no escritório era tão pesado que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Roberto, seu pai deixou uma cláusula muito específica no testamento. Uma cláusula que só deveria ser revelada quando Gabriel completasse 25 anos. 25 anos. A idade que Gabriel tinha acabado de completar. O aniversário onde ele nos humilhou na frente de todos os amigos. Que tipo de cláusula? Helena perguntou, a voz tremendo. Seu pai deixou um fundo de investimento para Gabriel. Um fundo que vem crescendo há 15 anos, com juros compostos e aplicações que ele mesmo organizou antes de morrer. Meu mundo parou. Um fundo de investimento? Meu pai nunca me falou nada sobre isso. Quanto tem nesse fundo? Consegui perguntar. Dr. Martins olhou para os papéis, depois para nós, e disse um número que fez minha cabeça girar. 2.400.000 reais. Helena soltou um grito abafado e levou a mão ao peito. Eu fiquei sem palavras. 2.400.000 reais. Uma fortuna. Uma quantia que mudaria a vida de qualquer pessoa. Mas tem uma condição. Doutor, Martins continuou. E eu percebi que o pior ainda estava por vir.
Gabriel só recebe essa herança se provar que tem um relacionamento respeitoso e amoroso com vocês. Seu pai foi muito específico. Meu neto só receberá essa herança se demonstrar que honra e respeita os avós que o criaram como pais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo começou a fazer sentido de uma forma que me deixou nauseado. Gabriel sabia. Ele sabia da herança. Por isso, nos procurou depois de anos distante. Por isso insistiu para morarmos com ele. Por isso organizou aquele aniversário. Doutor, minha voz saiu rouca. Gabriel sabe disso? Sim. Ele foi informado sobre a herança no dia em que completou 25 anos. 3 meses atrás. 3 meses atrás. Exatamente quando ele apareceu na nossa porta, cheio de carinho e saudade, dizendo que queria nos ter por perto. Exatamente quando começou toda essa encenação de neto amoroso. Helena estava chorando em silêncio, e eu senti uma raiva subir pelo peito como lava de vulcão. Não era raiva da herança, nem do dinheiro. Era raiva de ter sido enganado, de ter acreditado que nosso neto finalmente tinha amadurecido e reconhecido nosso amor. E como funciona essa avaliação? Perguntei, tentando manter a voz firme. Seu pai deixou critérios específicos. Gabriel precisa demonstrar, através de atitudes concretas, que vocês são importantes para ele, que os trata com dignidade, respeito e amor genuíno. Eu tenho que fazer um relatório baseado em observações e depoimentos. E se ele não passar nessa avaliação, a herança vai para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Meu pai, mesmo depois de morto, ele ainda estava nos protegendo. Ele conhecia Gabriel melhor do que eu imaginava. Sabia que nosso neto era capaz de qualquer coisa por dinheiro, mas queria dar a ele uma chance de ser uma pessoa melhor. Doutor, Helena disse, a voz ainda trêmula. Gabriel sabe que o senhor está nos contando isso? Não. E vocês não podem contar para ele. Essa é outra condição do testamento. Se Gabriel descobrir que vocês sabem sobre a avaliação, ele perde automaticamente o direito à herança. Saímos do escritório em silêncio. No carro, Helena desabou. Roberto, tudo foi mentira. Todo esse carinho, essa preocupação conosco, era só pelo dinheiro. Eu segurei o volante com força, tentando processar tudo. O aniversário, as mesas separadas, a vergonha que ele sentiu de nós. Tudo isso enquanto precisava de nós para conseguir a herança. Helena, eu disse, agora eu entendo por que ele nos colocou em mesas separadas. Ele queria mostrar para os amigos que éramos apenas os avós pobres que ele sustenta por bondade. Não queria que ninguém pensasse que temos alguma importância real na vida dele. E agora, o que fazemos? Olhei para minha esposa, essa mulher que dividiu comigo 60 anos de vida, que criou Gabriel com tanto amor, que merecia ser tratada como rainha, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Agora, meu amor, vamos dar para Gabriel exatamente o que ele merece. E você? Já descobriu que alguém que você amava estava só fingindo interesse por causa de algum benefício? Como reagiu? Porque o que aconteceu depois dessa descoberta vai te deixar de queixo caído. Na segunda-feira seguinte, liguei para Dr. Martins e marquei uma reunião. Quando cheguei ao escritório dele, levei Maria comigo. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos, mas eu sabia que precisávamos fazer isso juntos. Afinal, éramos uma equipe há 40 anos. Dr. Martins, eu disse, sentando na cadeira de couro que já conhecia bem, queremos fazer algumas mudanças no testamento. Ele ajustou os óculos e abriu uma pasta grossa. Claro, Roberto. O que vocês têm em mente? Primeiro, queremos retirar Gabriel como beneficiário principal da herança. Segundo, queremos criar um fundo educacional para crianças carentes da nossa cidade. E terceiro, eu respirei fundo. Queremos deixar uma pequena quantia para Gabriel, mas com uma condição muito específica. Maria me olhou com curiosidade. Mesmo ela não sabia dessa parte do plano. Que condição? Perguntou o Dr. Martins, a caneta já pronta para anotar. Ele só receberá o dinheiro se escrever uma carta de próprio punho, explicando por que nos tratou como tratou durante todos esses anos. Uma carta de verdade, não essas mensagens vazias que ele manda no WhatsApp. O advogado sorriu discretamente. Interessante, e se ele não escrever? Então o dinheiro vai para o fundo educacional também. Saímos do escritório com uma sensação estranha. Era libertador, mas ao mesmo tempo doloroso.
Estávamos cortando o último fio que nos ligava ao nosso neto, pelo menos financeiramente. Mas o plano não parava por aí. Na terça-feira, liguei para a imobiliária e coloquei nossa casa à venda. Era uma casa grande, com 4 quartos, que compramos pensando em receber a família. Agora ela só nos lembrava de jantares vazios e visitas que nunca aconteciam. Tem certeza, Roberto? Maria perguntou quando viu a placa de "Vende-se" sendo colocada no jardim. É nossa casa há 30 anos. Não é mais nossa casa, amor. É só um lugar onde moramos. Nossa casa é onde somos felizes e aqui só guardamos expectativas frustradas. Encontramos um apartamento menor, mais aconchegante, perto do centro da cidade. 2 quartos, uma varanda com vista para a praça e o mais importante, 100 quartos extras esperando por visitas que nunca vinham. Na quarta-feira, fiz algo que nunca pensei que faria. Abri uma conta no Instagram. Sim, eu, Roberto, aos 60 anos, aprendendo a usar redes sociais. Maria riu tanto quando me viu tentando tirar uma selfie que quase chorou. Para que isso, Roberto? Para mostrar que a vida não acabou aos 60. Para mostrar que ainda temos histórias para contar. Comecei a postar fotos nossas viajando, conhecendo lugares novos, fazendo coisas que sempre quisemos fazer, mas adiamos, para quando Gabriel crescer, para quando ele se formar, para quando ele se casar, sempre para quando. Na quinta-feira recebi uma ligação de Gabriel. Meu coração ainda disparou quando vi o nome dele na tela, mas dessa vez eu estava preparado. Vô, soube que vocês venderam a casa. Por quê? Porque não precisamos mais de uma casa grande, Gabriel. Mas, e se eu quiser visitar? E se eu quiser levar meus filhos aí? Que filhos? Ele nem namorada tinha. Mas eu não disse isso. Gabriel, nossa porta sempre esteve aberta para você. Por 30 anos. Você escolheu não passar por ela. Mas vô, eu trabalho muito, tenho compromissos. Eu sei. E agora nós também temos. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Eu quase podia ouvir os pensamentos dele se reorganizando. Compromissos? Que compromissos? Estamos aprendendo a viver para nós, Gabriel. Sua avó começou um curso de pintura. Eu estou aprendendo fotografia. Fizemos amigos novos. Descobrimos que ainda temos muito para viver. Mas vocês não podem fazer isso. Fazer o quê? Ser felizes? Não é isso. Vocês não podem simplesmente mudar tudo. E ali eu entendi. Gabriel não estava preocupado conosco. Ele estava preocupado com a mudança, com a possibilidade de perder algo que sempre deu como garantido. Gabriel, durante 40 anos eu e sua avó construímos uma vida pensando em família. Agora estamos construindo uma vida pensando em nós. Você sempre será nosso neto, mas não somos mais seus avós disponíveis. O que isso significa? Significa que se você quiser fazer parte da nossa vida, vai ter que se esforçar de verdade. Não com mensagens no WhatsApp ou ligações de 5 minutos. Com presença, com tempo, com carinho verdadeiro. Desliguei o telefone e olhei para Maria, que estava me observando da cozinha. Como se sente? Ela perguntou. Livre, eu respondi. Pela primeira vez em anos me sinto livre. Na sexta-feira, aconteceu algo que não esperávamos. Gabriel apareceu na nossa porta. Não ligou antes, não avisou. Simplesmente apareceu, com uma expressão que eu não via há anos. Vulnerabilidade. Vó, precisamos conversar. Maria e eu nos olhamos. O plano estava funcionando, mas de uma forma que não imaginávamos. Claro, Gabriel. Mas agora somos nós que temos horários. Podemos conversar por 1 hora. Depois temos compromisso. Ele pareceu surpreso, mas concordou. E você? Já teve que ensinar alguém a te valorizar parando de estar sempre disponível? Já precisou se afastar para que alguém entendesse sua importância? Porque o que Gabriel disse nessa conversa mudou tudo entre nós. Gabriel chegou pontualmente às 2 da tarde. Estava diferente, mais sério. Como se finalmente tivesse entendido que não era mais uma criança lidando com avós bobos. Sentamos na sala. Eu, Maria e ele. Vó, ele começou. Eu preciso falar com vocês sobre o testamento. Que testamento, Gabriel? Perguntei, fingindo não saber de nada. Vocês sabem do que estou falando. Sobre a herança do bisavô. Maria olhou para mim e eu respirei fundo. Gabriel, seu bisavô deixou algumas coisas para a família, sim, mas isso nunca foi o mais importante para nós.
Mas vocês vão deixar tudo para mim, né? Eu sou o único neto. E ali, naquele momento, eu vi o menino que eu criei desaparecer completamente. No lugar dele estava um jovem que só pensava em dinheiro. Gabriel, eu disse devagar. Seu bisavô deixou uma condição no testamento. A herança só vai para quem demonstrar amor verdadeiro pela família. Não interesse. Ele ficou pálido. O que isso significa? Significa que você tem muito o que aprender sobre o que realmente importa na vida. Hoje Gabriel ainda vem nos visitar. Mas agora ele vem porque quer, não porque precisa. E sabe o que descobri? O amor verdadeiro só cresce quando paramos de mendigar por ele. E você? Já precisou ensinar alguém que amar não é sobre o que você pode ganhar, mas sobre o que você está disposto a dar?